Antes de entrarmos na entrevista de hoje com Walter White, você pode fazer a diferença como evangelista simplesmente curtindo o programa. Isso ajuda a espalhar e aumenta a classificação para que mais pessoas ouçam o conteúdo. Então, queremos ouvir o que você pensa. Por favor, deixe um comentário e o melhor de tudo, se inscreva. Deus o abençoe e aproveite o programa. Olá, amigos. Pastor Doug Batchelor. Queremos dar as boas-vindas a vocês a um programa muito especial, fantástico. Temos um convidado especial, meu amigo Pastor Walter White. Que bom que veio da África do Sul. É uma longa viagem, amém? Sim, é uma longa viagem. Eu já fiz isso antes, e pelo que me lembro, foi o voo mais longo da minha vida. Meu filho estava comigo e ficou acordado durante todo o voo, com 8 anos de idade, até pousarmos em Salt Lake City. E depois adormeceu quando estávamos saindo do avião. Impressionante. Foi sim, eu tive que carregá-lo, além de todas as malas. Ele simplesmente desmaiou, foi um voo muito longo. Mas nós apreciamos muito a sua presença. É um prazer. E a do Pastor White, do Ministério Clash of Minds. E eu sei que muitos dos nossos telespectadores que assistem a Amazing Facts também assistem às apresentações do WhatsApp Prof, onde ele analisa as escrituras e profecias bíblicas, ensinamentos de saúde e muito mais. E eu acho que fizemos nosso primeiro programa juntos há 20 anos. Talvez ainda mais. Sim, talvez tenha sido. Foi na Igreja Central de Sacramento, que era muito popular. Mas hoje temos um tópico que eu acho que muitas pessoas vão gostar e apreciar, que trata da profecia bíblica e tem a ver com a abominação da desolação. E eu gostaria de começar lendo o que Jesus disse em Mateus 24, e é claro que o Senhor está falando sobre os sinais de sua vinda, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Portanto, quando vocês virem a abominação da desolação mencionada pelo profeta Daniel no lugar santo, quem ler, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para tirar nada da casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar suas roupas. Orem para que a sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado, pois haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até aquele momento. Nem haverá jamais. E a menos que esses dias sejam abreviados, nenhuma carne será salva, mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Uau, essa é uma passagem ameaçadora. Certamente. E ele a intitula Quando você vê a abominação da desolação, é como se fosse a chave, ele diz, que foi mencionada pelo profeta Daniel. Eu acho que Daniel a menciona 3 vezes. O lugar principal provavelmente seria em Daniel 9, a profecia sobre a vinda do Messias, a primeira vinda. E talvez você possa nos dizer primeiro o que significa abominação da desolação. Bem, é uma combinação de 2 palavras, certo? Abominação e desolação. Então temos que ir às Escrituras e nos perguntar quando elas se referem a algo como uma abominação. Normalmente é relacionado à idolatria, a uma prática idólatra. Então, se você se referir ao Antigo Testamento, por exemplo, Camosh, a abominação de Moabe, ou a abominação dos Moabitas, esses eram ídolos, então é idolatria. E, claro, todas as práticas associadas a isso, a idolatria, são chamadas de abominação. Então, parte tem a ver com isso, com idolatria. Já a segunda parte é a desolação. Esta palavra aparece várias vezes na Bíblia. Mas quando Jesus se refere à desolação, ele particularmente refere-se à situação em relação ao templo. Ele disse: "Quantas vezes eu quis te levar para baixo das minhas asas? Como uma galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Agora então sua casa ficará desolada, deserta." O momento mais assustador é quando Cristo parte para nunca mais retornar. Então, na minha opinião, desolação é quando Cristo deixa aquele local. Não porque ele queira, porque ele o fez com lágrimas nos olhos, mas porque ele foi rejeitado, foi convidado a sair.
Então, esses são os dois conceitos. O que é abominação? Qual é a idolatria, a prática idólatra, que acaba sendo como a última gota d'água que faz com que Deus responda dessa maneira, saindo de lá e deixando a casa deserta? O que é? Qual ato de idolatria a uma reação como essa? Eu acho que isso pode ajudar. Se olharmos para a história, veremos no Antigo Testamento que Deus foi muito paciente com o seu povo. Sabe, Salomão trouxe os ídolos para o templo, mas eles se arrependeram, limparam o templo algumas vezes e o trouxeram de volta. E Ezequias fez uma reforma, depois Manassés se desviou e Josias fez uma reforma. Mas Deus disse a Josias, ele disse, eu não posso esquecer o que Manassés fez. No sangue de Manassés e a desolação virá. E Jeremias continuou predizendo que a desolação viria em algum momento. E durante o período em que Nabucodonosor veio pela primeira vez, ele levou Daniel e eles tiveram a chance de se arrepender. E ele não destruiu completamente o templo na primeira vez, mas Edequias não se arrependeu. E Ezequiel e Jeremias avisaram que uma desolação viria. E devido a esses anos de idolatria, em algum momento Deus retirou, como você disse, sua proteção. Nabucodonosor veio pela última vez e desolou o templo. Tudo foi destruído. Portanto, muitas vezes eles estão pensando no poder da Babilônia. A Babilônia aparece novamente em Apocalipse. O poder babilônico veio e destruiu o templo. Então agora Daniel está profetizando isso. E ele está olhando para frente, para outra abominação da desolação. E Jesus disse, olhe para Daniel. E quando Cristo está falando em Mateus 4, os discípulos estão fazendo duas perguntas. Quando será esse dia em que não restará pedra sobre pedra? E no fim do mundo, portanto, os sinais do fim. É uma aplicação dupla. É uma dupla aplicação. Sim, então qual seria a primeira? Bem, temos que olhar também para o texto paralelo em Lucas, porque em vez de chamá-lo de abominação que causa a desolação, ele se refere a isso como os exércitos de Roma, que cercaram a cidade. Ao fazerem isso, eles estavam lá de pé, em lugar santo, e agora isso se estendia em alguns quilômetros para fora da cidade, onde Neemias havia limpado, depois da reconstrução, é claro. Ele disse, vamos purificar isso daqui, não queremos nenhuma prática idólatra ou atividades que profanam o sábado. E esse é um ponto muito importante. Então, esse espaço sagrado que cercava a cidade tinha que ser purificado para não profanar o sábado. Como eu disse, esse é um ponto interessante. Acho que está lá em Neemias 9, se eu não me engano. Portanto, o que fizeram os exércitos de Roma? A comando de quem eles marcharam? Eles marcharam sob uma bandeira, um estandarte, um sinal, uma marca. Todos estes são termos semelhantes, usados para uma mesma coisa. Mas o que isso significava? Representava a autoridade. Portanto, os soldados estavam marchando sob a autoridade de uma bandeira. Se essa bandeira for colocada, plantada em algum lugar, isto significa que a autoridade por trás daquela bandeira está no controle da área. Aquele território foi tomado. Conquistamos esse território e agora as nossas regras é que mandam aqui. Então, um estandarte sempre foi um ponto de encontro, mas também era um representante de uma autoridade. Portanto, temos outra aplicação aí. Temos o exército romano marchando sob um selo de autoridade. Agora, o que poderia ser o antítipo daquele exército romano? De acordo com Daniel, nós vemos que haveria uma transição suave da Roma pagã para a outra Roma que existiria até o fim dos tempos. Bom, o único poder, e todos os reformadores concordavam com isso, o único poder que se encaixa nisso é o sistema católico romano. Bem, mas será que eles têm uma marca de autoridade? Essa é a pergunta. E qual é a intenção deles
ao cercarem Jerusalém. E o que representa a Jerusalém antitípica? Quem seria nos dias de hoje? Agora, você mencionou alguns outros nomes, como Babilônia. Em Apocalipse 17, temos uma imagem da Babilônia, onde ela é representada como uma mulher. E mulher na Bíblia é símbolo de igreja. Ela tem algo escrito em sua testa que diz Babilônia, a mãe das prostitutas. Prostituta na Bíblia é uma igreja idólatra, na terminologia profética, é claro. Então, ela não era apenas Babilônia, mas essa igreja prostituta tem filhas que, em certo ponto, se separaram dela, mas deveriam voltar, porque ela diz que não sofreria perda de filhos. Elas voltarão para mim. Então, esse é um estudo histórico muito interessante, porque houve uma igreja que saiu desse sistema romano, que depois assumiu esse poder romano, assumiu a sede romana de autoridade, apropriou-se até mesmo dos títulos de Roma, por exemplo, Pontífice Máximo, e introduziu práticas que não estavam em harmonia com as Escrituras. São abominações. E fazer isso não é idolatria? Claro que sim. Muito bem, é idolatria. Bom, e o que leva a essa idolatria? Está na Bíblia. Nós curaríamos Babilônia, mas ela não pode ser curada. Portanto, fujam da Babilônia. E por quê? Porque a casa dela ficou deserta. E por que tiveram que fugir de Jerusalém literalmente? Porque a casa deles ficou deserta. Isso significa que o Deus que estava presente ali deixou o local. Isso significa que outras forças assumiram o controle. E estas forças ditarão as regras dali para frente. É o padrão deles que prevalece. Não faz sentido? Então, foi isso que aconteceu. Foi Deus que destruiu Jerusalém? Não, foram os romanos. Mas sob a unção de quem? Quem estava por trás daquela destruição? Que força os levou ao ponto em que tornaram-se tão cruéis a ponto de crucificar milhares e milhares de pessoas e destruir um templo e uma cidade a ponto de torná-la em escombros? Bem, que forças seriam essas? São forças que não estão em harmonia com Deus, porque Deus é um Deus de amor. Ele quis salvar Jerusalém. Mas ela fez uma escolha. E as consequências dessa escolha são terríveis, são de partir o coração. Portanto, Jesus disse, quando virem Jerusalém, isso está em Lucas, quando virem Jerusalém cercada por exércitos, que os que estiverem na Judéia fujam para o deserto. Mateus diz que é quando virem a abominação da desolação. Portanto, a primeira abominação da qual eu estou falando, depois do tempo de Daniel, foi quando o poder pagão romano cercou literalmente Jerusalém e Israel. E eles os sitiaram. Houve um breve período em que o imperador recuou. Isso foi um sinal para os cristãos aproveitarem, como dizem. Exatamente. E eles aproveitaram. E eles voltaram com uma vingança e destruíram o templo, sem deixar pedra sobre pedra, em 70 depois de Cristo. Isso se cumpriu. Mas, como você diz, Apocalipse 17 diz que... Não, Apocalipse 12, onde temos a Roma pagã, essa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Agora, em Apocalipse 17, uma mulher está sentada sobre Roma pagã. Ela está sentada na besta. Isso. Então agora é uma outra forma disso. Segundo Apocalipse 12, essa besta é claramente Roma. E as coroas nas cabeças... Bem, é só mais tarde que as coroas passam a ser chifres. Então temos uma progressão no tempo. Primeiro nas cabeças, que é Roma pagã, e ela perseguiu o menino. E como sabemos, Roma perseguiu literalmente o Messias. Mas então as coroas passam a ser chifres, ou seja, houve uma divisão. O Império Romano do Ocidente foi dividido em 10. E
É nesse contexto que Daniel nos diz que haveria outro chifre controlando as coisas, que tem olhos de homem e uma boca que fala palavras arrogantes. Então ele é um supervisor, um bispo, que controla um sistema religioso. Bem, agora nós podemos fazer uma pergunta. Se levarmos isso até o antítipo, uma prática idólatra que vem em um lugar que era dedicado à guarda do sábado, o lugar sagrado ao redor de Jerusalém, que levou à desolação por causa da rejeição de Cristo e da aceitação de outro poder ou outro padrão de obediência. Então, seguindo essa lógica, podemos dizer que algo semelhante a isso vai acontecer nos últimos dias da Terra. Então a lei de Deus será deixada de lado. Outra lei, outra autoridade, outra marca tomarão o lugar. A autoridade que está associada a esta nova lei é uma autoridade que usurpa a autoridade de Deus. Dr. White, isso me faz lembrar que o Senhor está falando sobre como esses imperadores romanos se endeusavam e como um dos mandamentos se tornou um problema. Não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Olhamos para Daniel e Jesus nos aponta para Daniel. No capítulo 3 de Daniel, o rei diz: adorem da maneira que eu disser, ou vocês serão mortos. E ele realmente usa a imagem. Portanto, há idolatria e adoração ou morte, que é o que você vê em Apocalipse 13, onde a imagem da besta ou morre. Então você chega a Daniel capítulo 6, e agora é o rei da Pérsia, Dário ou Dario, e ele diz: se vocês não orarem a mim, vocês serão jogados aos leões. E assim, vemos que eles adotam dois mandamentos diferentes aqui, o primeiro mandamento e o segundo mandamento. Não nos surpreenderia se nos últimos dias o diabo usasse a mesma ideia e dissesse: eu vou escolher um dos mandamentos. Esta é uma das belezas da tipologia, porque se pode aprender lições do tipo e aplicá-las ao antítipo. Segundo a Bíblia, deixar de seguir a lei de Deus para seguir a lei de outro é um ato de adoração a essa nova autoridade, porque isso é contrário à lei de Deus. Romanos 6. Vai contra o segundo mandamento: não farás para ti um ídolo. E Nabucodonosor, a essa altura, desafiou a palavra de Deus, que havia profetizado que o reino da Babilônia seria dividido. Assim, ele decidiu que faria uma estátua de ouro de cima a baixo, para dizer que Babilônia nunca desapareceria. Bom, se este é o caso, então eu também poderia concluir que os poderes contrários a Deus também tinham essa intenção de que a religião babilônica, que é contra Deus, nunca desaparecesse da terra. O mal nunca quereria sua destruição. Sendo assim, se você for para a divisão das criaturas, lá em Daniel capítulo 7, temos os animais. O primeiro seria o leão, e depois, seguindo a estátua, no capítulo 2, você tem esses animais que retratam os vários reinos. Curiosamente, em Apocalipse capítulo 13, eles estão todos lá. Cada um deles. A besta tem 7 cabeças. Se você contar as cabeças de Daniel capítulo 7, também há 7. E aquela que fala é a que tem a boca de leão, é a Babilônia. Então, em certo sentido, Nabucodonosor disse: meu reino nunca será destruído. Ou seja, a filosofia da Babilônia é o que sai da boca da besta. E Apocalipse 13, a boca é a boca de leão, é a filosofia babilônica, é a adoração da mãe e do filho. E isso é uma falsificação. E há outros componentes que são mais políticos ou filosóficos que foram acrescentados, como a Grécia, por exemplo, que tem o corpo do leopardo. E toda a estrutura do catolicismo romano é baseada sobre o direito natural, que é uma filosofia grega. É assim que funciona. Se você obedecer, então, a esse sistema sob a sua bandeira, sob esse padrão de autoridade, você realmente deixará a sua casa desolada, porque você escolheu outra divindade. Muito bem, bem observado. Então, no Antigo Testamento, o templo foi destruído.
foi desolado. Eles haviam entrado na idolatria, na transigência, e a Babilônia foi fundamental. Então Jesus nos adverte com o aviso mais potente que ele diz: não desçam a sua casa, não venham do campo. Ai daqueles que têm filhos. E ele dá essa advertência muito poderosa quando você vê a abominação da desolação. Bem, sabemos que os cristãos escaparam da destruição de Jerusalém. Essa é a primeira abominação. Roma pagã atacando Israel. Sim, Literalmente. Israel literal. Agora temos o Israel espiritual nos últimos dias. Eu tenho certeza de que há judeus que fazem parte do Israel Com espiritual. certeza. Portanto, mas diz, agora o templo de Deus. Jesus disse, destruam esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias farei um sem mãos, se referindo a seu corpo. O Evangelho de João nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. Paulo diz que somos pedras vivas neste templo de Deus. Nós somos o templo do Deus vivo. Sim, Paulo diz, vós sois o templo de Deus. Portanto, como identificaremos a abominação agora, nos últimos dias, que cerca o povo de Deus? Bom, em primeiro lugar, deve haver uma invasão. Deus sempre advertiu o seu povo a se separar, a não tocar coisas impuras. Sai dela, povo meu, é o último chamado. Mas sair do quê? Da Babilônia. E por que sair da Babilônia? Porque ela se tornou morada de demônios e de toda ave imunda e detestável. Esta é uma simbologia dos espíritos maus que habitam o sistema babilônico. São demônios. Em Apocalipse 13, é dito que esse espírito engana as pessoas. Portanto, é um espírito enganoso. E temos sistemas religiosos que fazem parte do sistema babilônico, que retornou à sua mãe. Ou seja, deve haver algum tipo de ecumenismo, reconciliação entre as filhas que foram embora e a sua mãe. Deve ser o protestantismo, que hoje já voltou para Roma. Agora, quanto do protestantismo Roma gostaria de receber de volta? Todo ele. E vemos hoje, nos últimos anos, o quanto os principais movimentos protestantes tentaram se reconciliar com Roma. Sim. E é simplesmente impressionante, como se diz, figura de linguagem. Você sabe que Martim Lutero se reviraria em seu túmulo se você tivesse visto como eles comemoraram o aniversário de 500 anos reconciliando-se e esqueceram todos os motivos. A propósito, por que protestamos? E eles mesmos não disseram que o protesto acabou? Não assinaram uma declaração conjunta sobre a justificação? Bem, essa declaração conjunta é provavelmente a coisa mais idólatra que aconteceu nos tempos em que vivemos. É tão bem escrita que você não percebe que é idólatra. Ela parece real. Ela diz, juntos confessamos que é somente pela graça, por meio das obras salvadoras de Cristo, que somos justificados. Agora, isso é uma abominação, porque a verdadeira justificação é somente pela fé e não pela graça. É claro que a graça é importante. Se você me ofender, eu posso te oferecer graça, mas eu não posso salvá-lo somente pela fé. É pela fé que somos salvos, nada mais. É somente pela fé. E não pelas obras salvíficas de Cristo, mas pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, somente pela fé, no sangue expiatório de Cristo, você é justificado. E isso já era. Foi substituído pela graça, substituído pelas obras. Se você pegar o tesouro do mérito ao qual o Papa tem acesso, estas obras, ou as obras que são referidas por Cristo, são colocadas no mesmo nível das obras de Maria ou qualquer santo. Elas são colocadas no cesto chamado de o tesouro de méritos, que pode ser aplicado para te dar um alívio de tempo no purgatório. Eu acho que no ano dessa gravação, eles têm um ano de jubileu em que o Papa abre uma porta e você tem que ir a Roma, passar por essa porta e receber o grande mérito, só por passar por um portal de madeira. O que as pessoas não entendem
é que não importa a embalagem que você use. Veja, se você tem o purgatório, no qual você tem que pagar pelos seus pecados perdoados, então ninguém carregou os seus pecados. Você tem que carregar, porque no purgatório você vai pagar por eles. Portanto, o purgatório é a negação da expiação. E os jesuítas constantemente alegaram que a expiação não foi por você. Foi apenas um ato de obediência. Eram as boas obras de Jesus. Ele foi obediente até a morte, mas não por você. Você ainda tem que pagar todos os seus pecados. E isso é salvação pelas obras. Essa é a marca de Caim. É isso mesmo. Ele está oferecendo o fruto de seu trabalho em vez disso. Portanto, esse aviso assustador que Jesus dá quando você vê a abominação da desolação e quando você vê que está sendo cercado, e entre as coisas que eu estou lendo, eu sempre leio a Bíblia. Hoje eu estou em Deuteronômio 28, que a primeira parte é maravilhosa, são as bênçãos, os últimos 3/4, como as maldições, são aterrorizantes. E ele diz, se vocês se voltarem para os outros deuses e ídolos, essas maldições virão sobre vocês, é o que vai acontecer. E entre as abominações que Moisés menciona, não particularmente no capítulo 28, mas ele diz a distinção entre homens e mulheres, se uma mulher vestir roupas de um homem e se um homem vestir roupas de mulher, isso é uma abominação. Eu acho que a palavra abominação aparece 175 vezes na Bíblia. 2 palavras no Antigo Testamento, 2 que são usadas no grego. O termo usado é aquilo que cabe ao homem. Sim. E é claro que se um homem tratasse um homem como uma mulher e vice-versa, isso seria chamado de abominação. A razão pela qual menciono isso não é para ser politicamente volátil, mas porque isso é um sinal de que entre as coisas, as práticas idólatras de nossa sociedade atual, tudo na criação está sendo atacado. O sábado fazia parte da criação. O casamento fazia parte da criação. A distinção que Deus faz entre o homem e a mulher está sendo atacada. A família. E, portanto, podemos ver que as bandeiras de Roma estão cercando o templo de Deus agora. Sim, a idolatria sempre fez parte do antigo Israel. Sempre houve uma porcentagem de idolatria. E a porcentagem variou muito. De rei para rei. De rei para rei. Exatamente. No governo de Manassés, a situação foi muito pior. Já com Josias, melhorou. Mas a abominação da desolação seria a última gota d'água. Então, quando olhamos para o sistema, quando essa última gota d'água finalmente cairá? Será quando trocarmos oficialmente a autoridade de Deus pela autoridade de outra pessoa. É exatamente isso que acontece nesses 3 sistemas religiosos. Em todos os 3, Cristo é negado. Porque o dragão é o maior inimigo de Cristo. Já o outro é um usurpador, ele toma o lugar de Jesus Cristo e diz, eu mudei a lei, eu sou a nova autoridade de sua vida. Eu também passei por um tipo de morte e ressurreição, e você vai me obedecer. Já o outro diz, vamos ouvir o Espírito. Mas isso tira a ênfase da palavra, porque o Espírito deve levar-nos à palavra de Cristo, mas para ele a emoção vira a norma. Então, os 3 sistemas são uma negação de Cristo. Sim. Agora, Jesus disse que quando essas coisas acontecerem, haverá um grande tempo de angústia como nunca houve. E houve um grande período de angústia para os filhos de Israel durante o ataque a Jerusalém. Houve um grande período de angústia para o povo de Deus durante a Idade das Trevas, com grande perseguição. Mas, quando Miguel se levanta, é dito que haverá um último grande período de angústia. Agora, em última análise, são as 7 últimas pragas, mas antes das 7 últimas pragas, isso leva um tempo de angústia. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para concluir isso com um ponto positivo, como podemos suportar os problemas que virão por meio dessa desolação? O tempo de angústia parece ameaçador, não é? Então, é normal que tenhamos medo desse tempo de angústia. Mas contra quem é esse tempo de angústia? É contra a Babilônia e os que se associam a ela. As pragas caem sobre Babilônia. Sim, cairão sobre a Babilônia e não o povo de Deus.
As últimas 7 pragas do Egito não afetaram o povo de Deus. Temos que estar fora de Babilônia. Sim, as 3 primeiras afetaram, mas não as últimas 7 pragas. Fazendo a aplicação correta do tipo e do antítipo, as 7 últimas pragas não afetaram os judeus lá no Egito. Portanto, elas não afetarão o povo de Deus no fim. Então, quem está realmente em apuros? É o mundo. E aqueles que se apegam a ele, eles estão em apuros porque eles serão destruídos. Porque os reis do mundo entregaram seu poder à besta. E eles verão o que fizeram. Eles começarão a odiar o sistema e finalmente os destruirão. Assim como os antigos israelitas, quando lutavam contra seus inimigos, os inimigos muitas vezes se destruíam. Edomitas, Moabitas, Amonitas, todos se voltaram uns contra os outros. Israel saiu ileso. E é exatamente o que vai acontecer no final dos tempos. Nós veremos as pragas, mas segundo a Bíblia, elas não nos atingirão. Claro, veremos o efeito dela e isso nos causará tristeza, mas passaremos por meio dela. É isso mesmo. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer. Conversaríamos o dia e a noite toda. Seria realmente muito prazeroso. Agora, se alguém quiser se conectar ou se comunicar com você, tem um site que possa compartilhar? clashofminds.com. clashofminds.com. Amigos, está aí na tela para vocês. E queremos agradecê-lo por ter se juntado a nós nesse Fatos Incríveis em Destaque. Fiquem ligados, confiram outros programas do nosso canal e mantenham-nos em suas orações. Estudaremos juntos em breve. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there.